Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e vamos dando sequência aos nossos estudos de programação para front-end web. Nesta lição, eu quero falar sobre a propriedade style, uma propriedade importantíssima das tags HTML, para que você possa estilizar as tags, então dando uma aparência aí mais sofisticada, com mais detalhes, enfim, do jeito que você quer deixar aí o seu front-end. Então vamos lá. Então, o HTML a gente utiliza para fazer a estrutura da página. Tá feio pra caramba isso aqui. Para a gente começar a tornar isso aqui um pouco mais agradável, né, um pouco mais bonito e até mesmo utilizável, vem a questão da estilização, certo? Existem três maneiras principais de estilizar uma página de front-end, uma página web. A primeira maneira, e que vocês têm que conhecer porque tudo surgiu a partir daí, é através da propriedade style, ou estilo em inglês. Eu vier aqui na nossa página HTML e eu pegar qualquer tag, por exemplo, essa H3 aqui, certo? Entre o menor e maior, ou seja, dentro da tag, depois do nome da tag, o nome da tag é H3, deixa eu dar mais um zoom aqui, eu tenho acesso a algumas propriedades, certo? Tenho acesso a algumas propriedades. Assim como na IMG eu tenho a propriedade width, eu tenho a propriedade source, no A eu tenho a propriedade href, em todas as tags eu tenho algumas propriedades em comum, como por exemplo a propriedade style. E quando eu utilizo a propriedade style, eu coloco dentro de uma string, entre aspas, né, quando eu falo string é entre aspas, eu coloco propriedades de estilização. E um dos motivos pelos quais eu uso o Visual Studio Code, né, é porque, por exemplo, quando eu puxo uma propriedade style, ele me abre todas as possibilidades de estilização desta tag. Então, notem que é uma lista imensa. Já adianto que eu não sei de cor todos esses elementos, né? Tem muitos aqui que talvez eu nunca tenha utilizado, mas alguns são bem óbvios, basta que a gente leia eles e saiba um pouquinho de inglês. Por exemplo, eu tenho uma propriedade aqui que é color. O que será que faz color? Né? Troca a cor. Então, se eu der um enter aqui, eu posso preencher qual a cor que eu quero para este H3, para este título. A propriedade color, ela permite que eu coloque a cor, por exemplo, em inglês. Então, se eu colocar aqui red, né, vermelho em inglês, o Visual Studio Code me mostra a corzinha vermelha ali. Se eu salvar e atualizar a página, olha que bacana, o título ficou vermelho. Então, experimentem colocar outras cores em inglês que vocês conhecem, depois dos dois pontos e antes do ponto e vírgula. Por exemplo, navy, né, que é azul marinho. Salvar, atualiza a página. Talvez vocês não consigam perceber o contraste, mas está azul marinho. Eu posso colocar outras cores aí até mais chamativas, né? Um yellow, por exemplo. Não dá para ler nada, contraste péssimo aqui, mas vocês conseguiram ver que ficou amarelo. Certo? Então, a propriedade color eu posso colocar a cor que eu quero para o meu texto. E isso funciona em qualquer tag de texto. Então, aqui eu coloquei um vermelho para o título, mas, por exemplo, neste parágrafo aqui, eu posso estar colocando um outro estilo, que seja uma cor, um color, por exemplo, green. Certo? Então, eu salvo. Eu tenho agora um título vermelho e eu tenho um texto em verde. Então, eu dei um exemplo com cor, porque é uma propriedade muito óbvia, né? Muito fácil de você imaginar para que ela serve ou qual efeito que ela vai ter. Tá? Mas eu tenho inúmeras outras propriedades aqui, como vocês viram, certo? Por exemplo, eu tenho a cor de fundo. Enquanto color é a cor do texto, eu tenho a background color, que é a cor do fundo. Eu posso colocar, por exemplo, só para ficar um contraste bem forte ali, eu posso colocar um fundo rosa, por exemplo. Eu boto pink aqui na cor de fundo. E vocês vão ver ó, que o meu parágrafo
ficou com um fundo rosa e os textos verdes, né? Então, novamente, não se apeguem aqui exatamente à escolha de cores ou quão bonito ficou, mas sim à informação, né, que eu estou trazendo, que é, através da propriedade style, você pode estilizar qualquer tag HTML. E aqui a primeira dica de estudo de front-end web, né, para você dominar melhor essa parte de HTML e principalmente a parte de estilização, é experimentar. Tá? Utilize uma ferramenta como, por exemplo, o Visual Studio Code. Eu não ganho nada para fazer propaganda dessa ferramenta, porque realmente ela é muito boa. E naveguem pelas propriedades e experimentem elas. Por exemplo, border. Né? Border serve para a gente definir borda. Então eu posso colocar, por exemplo, que eu quero uma borda de 1 px, que é 1 pixel. E border é uma propriedade que eu posso especificar várias características. A primeira característica é a largura da borda. A segunda característica é se ela é sólida, se ela é pontilhada, se ela é tracejada. Vou colocar sólida. Terceira característica é a cor da borda. Por exemplo, sei lá, vamos botar aqui ciano, né, com azul claro. Eu estou dizendo que eu quero, nesse meu parágrafo, uma borda de 1 pixel sólida ciano. Se eu atualizar aqui, talvez seja ruim de vocês enxergarem, porque realmente é uma borda bem pequenininha. Deixa eu colocar 10 pixels, só para ficar bem evidente. Ficou com uma borda ao redor do parágrafo. Mas, Luiz, se eu não conheço as propriedades de estilo, como é que eu vou ficar, né, exercitando? Uma dica é você utilizar aqui esse recurso do Visual Studio Code. Você dá um Ctrl/espaço dentro aqui da propriedade Style e ele te lista várias opções, certo? Mas tem um site que eu gosto bastante da parte front-end dele, que é o W3 Schools. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no W3 Schools, você jogar aqui no Google W3 Schools, já está aqui, ó, HTML tutorial, por exemplo. Então aqui, ó, ele pega tag por tag como é que você utiliza. E ele te dá exemplos e você testa os exemplos online. E ele tem tutorial também para CSS. Ele tem tutorial aqui para CSS, ó, o segundo item. Então, tudo que vocês puderem fazer de estilo, ensina nesse site aqui. A propriedade Style é muito útil e é a base elementar para você entender a estilização de tags HTML. No entanto, ela não é muito prática em alguns cenários. Então, no nosso próximo vídeo, eu quero lhe falar da tag Style, que permite definir muito mais estilos e, principalmente, reaproveitá-los. Então, a gente vai falar sobre a tag Style na próxima lição. Até lá!